Opa, beleza? Isaías aqui para falar sobre operações com frações. Operações com frações, ó, até rima. Bem, muita gente tem dificuldade de somar, subtrair, dividir, multiplicar quando envolve uma fração, né? Por exemplo, essa conta aqui, ó. Se eu tenho isso aqui, fazer essa conta aqui para muita gente é uma dificuldade. Então, como que eu executo isso, né? Vamos lá, então. Bem, primeiro eu vou falar aqui, ó, sobre como que eu faço adição e subtração de fração. Adição e subtração de fração. Como eu faço isso? Ó, primeira coisa que a gente tem que analisar, se eu tiver aqui uma fração aqui, ó, por exemplo, 2 terços mais 3 quartos, 2 terços mais 3 quartos. Como que eu tenho que analisar isso aqui? Eu tenho que analisar primeiramente o denominador de cada fração. O denominador dessa primeira fração é 3. O denominador da segunda fração é 4. Se os denominadores forem diferentes, você vai ter que executar um negócio chamado MMC, fazer umas regrinhas lá, e enfim, não é direto que você soma. Porém, se for assim, ó, 2 quartos mais 3 quartos, ó, se você chegar nisso aqui, analisar os denominadores e forem iguais, ó, 4 aqui, 4 aqui. Se for igual, é a coisa mais fácil do mundo fazer isso. Você mantém o denominador, ó. O denominador é 4, mantém o denominador e soma aqui quem está em cima, os numeradores, ó. 2 mais 3, 5. 5 quartos. Ok? O problema, que não é tão problema assim, é quando os denominadores são diferentes. Ok? Quando são diferentes, o que a gente faz? A gente faz o seguinte, ó. Vou pegar esse exemplo mesmo. 2 terços mais 3 quartos. Ó. Tenho aqui 2 terços mais 3 quartos. A gente já analisou os denominadores e viu que é diferente. Se é diferente, a gente vai ter que tirar o MMC. Então, o que é MMC? MMC nada mais é que M de múltiplo, aqui é mínimo, M de mínimo, esse é mínimo, múltiplo comum. Mínimo, múltiplo comum. Vou até escrever aqui, ó. Mínimo, múltiplo comum. Mínimo, múltiplo comum. Bem, vamos analisar o que é um mínimo múltiplo comum. Vamos começar pela palavra múltiplo. O que é múltiplo de alguma coisa? Bem, múltiplo de alguma coisa nada mais é... Bem, vocês vão ver. Ó, vamos pensar da seguinte forma. Imagine a tabuada do 2. Né? Como que é a tabuada do 2? Bem, 2 vezes 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12... 14, e aí vai, né? E continua aqui. Agora eu falo para vocês, o número 12, ele é múltiplo de 2. O 12 é múltiplo de 2. Sabe por quê? Porque o 12 está na tabuada do 2. Então, ser múltiplo de alguma coisa nada mais é que estar na tabuada desse alguma coisa. Pergunto para você, 80 é múltiplo de 8? Sim, 80 é múltiplo de 8. Porque 80 está na tabuada do 8. 45 é múltiplo de 9? Sim, 45 é múltiplo de 9 porque está na tabuada do 9. E agora, 45 é múltiplo de 5? Sim, 45 também é múltiplo de 5 porque também está na tabuada do 5. Então, ser múltiplo de alguma coisa nada mais é que estar na tabuada de alguma coisa. Ok? Beleza, então tá bom. Agora, vamos analisar o que é comum. Comum é algo que coincide entre duas coisas. Então, vamos analisar aqui, ó. Vamos pegar a tabuada do 2. Ó, tabuada do 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, né? 14, 16, 18, 20, Vamos pegar a tabuada do 3. Tabuada do 3. Não, do 3 não. Do 4. Tabuada do 4, ó. 4, 8, né? 12, 16, 20,
24, 28 e pá. Continua aí. Ok? Então, vamos analisar quais são os múltiplos comuns. O que é o múltiplo comum? Múltiplo comum é quem se repete. Ó, 4 tem na tabuada do 2, tem na tabuada do 4. Então, 4 é múltiplo comum entre 2 e 4. É um múltiplo comum, né? Porque ele está na tabuada do 2 e está na tabuada do 4. O que mais? 8. 8 é um múltiplo comum de 2 e 4, porque está na tabuada dos 2. 20. 20 também é um múltiplo comum de 2 e 4, porque está na tabuada do 2 e está na tabuada do 4. Ok? E aí vai. 16, ó. 16 também é um múltiplo comum. 12. 12 também é um múltiplo comum. Isso é ser comum, é coincidir em duas tabuadas. Então, múltiplo comum é um número que ele está em duas tabuadas que você está analisando. Então, a gente analisou o que é múltiplo, analisou o que é comum. E agora a gente vai analisar o que é mínimo. Mínimo, gente, ó, não é máximo. Sabia dessa? Mínimo é o mínimo, como diz. Mínimo é mínimo, o menor, né? Então, qual que é o mínimo múltiplo comum entre 2 e 4? O mínimo múltiplo comum é o menor múltiplo de 2 e 4. O primeiro número que se repete, ou seja, 2 é 4, né? Então aqui tem a tabuada do 2, né? E a tabuada do 4. O mínimo múltiplo comum entre 2 e 4 é o 4, porque o 4 é o primeiro, é o mínimo, né, múltiplo comum entre os dois. Isso é mínimo múltiplo comum. É muito importante entender isso aí. Ok? Então, voltando aqui no meu exemplo, ó, eu tinha aqui 2 terços mais 3 quartos, certo? Opa, saúde. Vamos lá. Voltando ao meu exemplo aqui, como que eu executo isso aqui, ó? Então, eu preciso saber o que é o mínimo múltiplo comum entre 3 e 4. Qual que é o primeiro número que está na tabuada do 3 e está na tabuada do 4 ao mesmo tempo? É o 12. Concorda? 12. Então, o 12 está na tabuada do 3 e está na tabuada do 4. 12. Então, o que você faz? Né? Você coloca uma barrona aqui e coloca o 12 embaixo. E daí você pensa assim, ó. 12 dividido por 3, quanto que é 12 dividido por 3? Bem, 12 dividido por 3 é 4. Então você vai vir aqui e colocar um 4. 4 vezes. Aí você pega o número que estava aqui em cima e repete aqui. Mais, esse mais é esse mais aqui. Daí você faz 12 dividido por 4 é 3. Então você pega o 3, coloca aqui, vezes, pega o número que estava aqui, ó, e coloca aqui. Certo? E aí você faz, ó, 4 vezes 2, 8, mais, que esse mais, 3 vezes 3, 9, dividido por 12. 8 mais 9, 17. 17 dozeavos. Essa é a resposta. Ok? Então, isso acontece com mais e menos. Se aqui fosse uma subtração, por exemplo, ó, 2 terços menos 3 quartos, você faria exatamente a mesma coisa, só que no lugar desse mais aqui, você colocaria menos. Mais e menos. Então, essa parada aí de tirar o MMC, isso ocorre na subtração e na adição. Ok? Da mesma forma, só muda o sinal. Mas até aí, beleza. Até aí, né? É fácil fazer. Mas antes de eu falar o porquê isso ocorre, né? Por que precisa fazer isso, o MMC? Porque, né? Isso tem um motivo, certo? Antes de eu falar isso, vamos dar mais uma treinada aqui, vai. Ó, 7, vamos colocar aqui. 7 terços mais 2 quintos. 2 quintos. Bem, qual que é o MMC entre 3 e 5? Qual que é o primeiro número que está na tabuada do 3 e também está na tabuada do 5? É o 15. Então, 15. Eu venho aqui e coloco 15, ó. 15. Ok, daí eu pergunto, 15 dividido por 3? 5. Então, eu venho aqui, ó. 15 dividido por 3, 5. Venho aqui e coloco 5. Vezes. Pego esse número que está aqui, repito ele. Mais, que é esse sinal daqui. 15 dividido por 5, quanto dá? 3.
3 vezes, pega o número de cima, aqui o 2, coloca aqui e executa aqui, ó, 5 vezes 7, 35, mais 3 vezes 2, 6, tudo isso dividido por 15, 35 mais 6 vai dar 41, dividido por 41 quinzeavos. Essa aqui é a resposta. Ok? Lembrando que se aqui fosse um menos, ia ser a mesma coisa, só que ia colocar menos aqui e ia fazer a conta. Mas agora vamos no porquê do negócio. Por que eu tenho que fazer esse MMC? Isso aí tem um motivo. Vamos no motivo que é o mais interessante, inclusive. Ó, pensa aqui comigo. Imagine que você comprou uma pizza, ó. Comprou uma pizza. E a pizza, normalmente, ela vem dividida em 8 pedaços. Se ela não vem cortada em 8 pedaços, né, as próprias pessoas cortam em 8 pedaços. Vem dividida em 8. Ok. Daí você não comprou uma, né? Você comprou 2 pizzas. Só que a outra pizza, você não dividiu em 8 pedaços. Você dividiu em 4 pedaços. Ok? E agora, vamos supor que você comeu... vamos supor que você comeu 3/8 dessa pizza. Então, dessa pizza aqui, ó, você comeu 3/8. Como assim 3/8? Você comeu 3 pedaços de uma pizza que foi dividida em 8. Então, essa pizza foi dividida em 8, você comeu 3 pedaços dessa pizza que foi dividida em 8. Então, você comeu isso aqui, ó. Você comeu isso aqui. Isso aqui, você comeu, né, 3/8 dessa pizza, que era a pizza salgada, por exemplo. Daí você veio na doce e comeu 1/4 dessa pizza aqui, ó. Comeu 1/4 dessa pizza. O que é comer 1/4? É comer um pedaço da pizza que foi dividida em 4. Então você comeu isso aqui. Ok? A pergunta é, quanto de pizza você comeu no final das contas? Quanto de pizza você comeu no final das contas? Aí entra um problema. Qual é o problema? O problema é o seguinte. Esse pedaço de pizza, ele tem um tamanho. E esse pedaço de pizza, ele tem outro tamanho. Então, não tem como eu somar eles. Não tem como eu falar assim, eu comi 4 pedaços de pizza. Não tem como, porque desses 4 pedaços que teoricamente você teria comido, 3 tem um tamanho e o outro tem outro tamanho. Então, não tem como você somar coisas que são diferentes. Não tem como você somar banana com maçã. Eu tenho 2 bananas e 3 maçãs. Quanto que eu tenho no total? Né? 3 bananas, 2 maçãs. Já esqueci, já perdi quanto que eu falei de banana e maçã. Mas você só pode somar maçã com maçã, banana com banana. Né? Ó, tem 3 carros e 2 motos. Quanto que eu tenho no total? 3 carros e 2 motos. Agora, se fosse tudo carro, eu tenho 3 carros mais 3 carros. Aí eu tenho 6 carros. Eu posso só somar o que for semelhante. Como esses 3 pedaços têm um tamanho e esse outro pedaço tem outro tamanho, eu não consigo somá-los. E é exatamente por isso que a gente tira o MMC. Se você for fazer essa conta aqui, ó, 3/8 mais 1/4, vamos fazer ela aqui, vai. Qual que é o mínimo comum entre 8 e 4? Né? Qual que é o número que está na tabuada do 8 no 4 em comum e é o primeiro que aparece? É o 8. Então, 8. 8 dividido por 8, 1. Certo? 1. Eu vou fazer direto aqui, ó. 1 vezes 3, 3. Fazendo direto. Né? Mais 8 dividido por 4, 2. 2 vezes 1, 2. 5/8. Então, ele comeu 5/8. O que ele comeu nada mais é que equivalente de como se ele comesse 5 pedaços dessa pizza aqui, ó. Como se ele tivesse comido esses 3 pedaços, mais esse pedaço, mais esse pedaço. Ok? E faz total sentido, sabe por quê? Porque se você pegar esse pedação grandão que o cara comeu e dividir ele ao meio, ó. Se você dividir ele ao meio, o que vai acontecer? Esse pedaço aqui agora ficou do mesmo tamanho que esse aqui. Ficou exatamente do mesmo tamanho. Então você comeu 1, 2, 3, 4, 5. Agora eu posso somar, porque eles estão do mesmo tamanho. Ok? E é por isso que você tira o MMC. Para deixar as coisas, os pedaços das pizzas do mesmo tamanho. Quando você tira o MMC, você iguala o tamanho deles. E quando você iguala, você tem coisas iguais do mesmo tamanho, você consegue somar e subtrair, ok? Então é assim que eu faço a minha
adição e subtração de frações. Mas daí você deve se perguntar, Isaías, no caso aqui 8 e 4, você fez de cabeça, você sabia de cabeça que era o MMC entre 8 e 4 é o 8. E se eu não souber fazer de cabeça? Como que eu faço? Eu tenho que fazer a tabuada de um, a tabuada do outro e vem quem se repete? Não, tem uma técnica para isso, obviamente. Eu vou ensinar vocês. Como que eu faço aqui, ó? Por exemplo, se eu tenho aqui, ó. Opa, vamos voltar pro lado aqui. Ó, vamos supor aqui. Eu quero saber o MMC entre 7. O MMC entre 7 e 5, por exemplo. MMC entre 7 e 5. Como que eu faço? Bem, não, 7 e 5 não é um bom exemplo. Deixa eu alterar aqui. O MMC entre 9 e 12. Qual que é o MMC entre 9 e 12? Bem, você pode, a técnica é a seguinte, você coloca o 9, coloca o vírgula e o 12. Aí você coloca uma barra aqui, ó. Colocando essa barra, desse lado aqui você vai colocar um número, o menor número que divide os dois ao mesmo tempo ou um de cada vez. Qual que é o menor número que divide os dois de cada tempo, um de cada vez? O 2. O 2 não divide o 9 assim de forma exata, né? Ia dar 4,5, então tem que ser exato. Então não divide o 9. Se não divide o 9, o que a gente faz? A gente mantém o 9, ó. Mantém o 9 aqui. E o 2 divide o 12. Então 2 dividido por 12 dá 6. Ok. Agora qual que é o menor número que divide os dois ao mesmo tempo um só? Bem, tem o 2 de novo. O 2 não divide o 9, mantém o 9. O 6, 6 dividido por 12 dá 3. Ok, beleza. Agora, o menor número aqui é 3, ó. 9 dividido por 3 dá 3. 3 dividido por 3, 1. Ok, chegou no 1, ó. Quando o número chega no 1, parou. Você já não mexe mais com ele. E daí, continua aqui, ó. Aqui eu vou pôr mais um 3, né, para dividir esse 3, então vai ficar 3 dividido por 3, 1, 1, 1. Qual que é o seu objetivo? Seu objetivo é chegar aqui, ó, 1, 1. Chegou no 1, quer dizer que você terminou. Então, ó, bota uma barra aqui e agora você multiplica todos os números que estão aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3, ok? Ó, 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 9 é 36. Logo, 36 é o meu mínimo múltiplo comum entre 9 e 12. Ok? É assim que a gente faz as coisas. E depois eu posso até contar um segredo para vocês, que não precisa necessariamente ser o mínimo múltiplo comum. Pode ser só o múltiplo comum, mas deixa para próximos capítulos. E agora eu quero saber como que eu faço multiplicação e divisão. Como que eu faço multiplicação e divisão de frações? Bem, multiplicação é a mais fácil de todas. Por exemplo, 3 quartos vezes 8 sétimos, por exemplo. Multiplicação, você não precisa ver se os denominadores são iguais ou não. Você faz assim, ó. O número de cima com o número de cima, ou seja, o numerador com o numerador, e o denominador com o denominador. O de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. E só isso. 3 vezes 8, quanto que dá? 3 vezes 24. 24. 4 vezes 7, 28. Acabou. Chegou aqui, acabou. Obviamente, isso aqui você pode simplificar, né? Você pode simplificar dividindo os 2 por 2. Quanto que dá isso aqui? Vai dar 12. Deu 12 aqui, né? E 14 aqui, você pode simplificar por 2 ainda. Vai dar 6 sétimos. Ok? Mas essa é a sacada. Você multiplica direto. Então, 3 quintos vezes meio. O de cima com o de cima. 3 vezes 1, 3. 5 vezes 2. Direto, ó. 3 décimos. Ok? É facinho assim.
E a divisão? Como que eu faço a divisão? Se eu tiver aqui, por exemplo, ó, 3 meios dividido por 2 quintos. Como que eu faço aqui? Essa aqui também é fácil, ó. A divisão é só você multiplicar aqui, ó, cruzado. Pega esse 3, multiplica aqui, ó, 3 vezes 5 e coloca o número em cima, ó, 15. E 2 vezes 2, 4. É assim, multiplica cruzado. Ou, se você preferir, você pode pensar assim também, ó. Você pode manter o primeiro, mantém o cara que está na esquerda, mantém o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo, ó. Inverte aqui, ó. Em vez de ficar 2 em cima e 5 embaixo, você inverte. E daí você transformou a divisão em uma multiplicação, né? Ó, de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Ok? Lembrando que aqui eu coloquei esse símbolo aqui de divisão. Porém, isso aqui pode parecer na vida, né, para você como assim, por exemplo, ó. Né? Eu posso parecer assim, ó. Né? Em vez de ter aquela divisão, eu posso parecer uma barrona assim, né? Divisão, fração, né? Fração. Como que eu faço isso? Mesma coisa, ó. Mantenho o de cima, mantenho o cara de cima e multiplico pelo inverso de baixo. Ok? E agora uma multiplicação, faz direto, né? 15, aqui vai dar 8. Ok? Bem, é assim que a gente faz operações com frações. Beleza? É assim que a gente faz operações com frações. Agora vai um bônus extra, um extra, vai. Um segredinho aí. Na escola, quando você aprende isso na escola, em qualquer instituição aí de ensino, eles falam que você, para você somar e subtrair fração, você precisa tirar o MMC. Mas na verdade verdade mesmo, você não precisa tirar o MMC. Você pode tirar o MC, você pode tirar o múltiplo comum. Qual que é a diferença? A diferença é o seguinte, ó. Vamos lá. 3 quartos menos 2 oitavos. 3 quartos menos 2 oitavos. Se eu fizer isso aqui, tiro o MMC, ó. O MMC entre esses dois caras é o próprio 8. Então, 8. E daí eu faço, né? 8 dividido por 4, né? 8 dividido por 4, 2. 2 vezes 3, 6. Menos 8 dividido por 8, 1. 1 vezes 2, né? Faço a conta aqui, ó. Vai dar 4 oitavos, que eu posso até simplificar aqui, dividir em cima por 2, embaixo por 2, dá 2. 2 quartos, né? Eu posso simplificar mais ainda, na verdade. E vai dar meio. Ok? É uma forma. Só que o 8 ele é o mínimo múltiplo comum. Ele é o primeiro múltiplo que repete nas duas tabuadas. Na verdade, você pode pegar qualquer múltiplo. Qualquer múltiplo comum. Qualquer múltiplo comum. Então eu vou pegar um múltiplo comum aqui, ó. Entre 4 e 8. Um número que ele está na tabuada do 8, está na tabuada do 4, mas não é o mínimo. Não é o primeiro que aparece. Eu vou pegar o 80. 80 está na tabuada 2, mas não é o primeiro. Eu faço o mesmo processo, ó, 80 dividido por 4, quanto que dá? Bem, 80 dividido por 4 dá 20, certo? Então 20 vezes esse 3 que está aqui em cima, ok? Menos 80 dividido por 8 vai dar 10, então 10 vezes esse 2 que está aqui em cima. Então, ó, 20 vezes 3 dá 60. Menos 10 vezes 2, 20. Dividido por 80. 60 menos 20 dá 40. 40 dividido por 80. Ó, se você for ver, isso aqui é exatamente a mesma coisa que isso. Porque, ó, corta o zero, ó. 4 oitavos. 4 oitavos, se você simplificar, chega em meio. Ok? Agora, eu não entendo não sei, é um padrão, né? Nas escolas e tal. Sempre que não vai ensinar a tirar o mínimo múltiplo comum, né?
Acredito eu que seja, tem esse padrão de tirar o mínimo, né, o primeiro número que você repete, porque o primeiro número que você repete é o menor número. Então, na hora que você vai fazer as contas, a conta fica contas com números menores e aí fica mais fácil. Né? Não tem necessidade de você pegar um número muito grande, a conta vai ficar muito grande para dar o mesmo resultado. Acredito que seja isso, ok? Mas é isso aí, espero que você tenha gostado e aprendido. Um abraço, até mais.